na semana 2 do CBLOL. A gente acabou ficando 0-2 na última semana. A próxima rodada é contra Liberty e Loud. O que deu errado na nossa estreia foi mais reflexo do treino, assim. O que deu certo é que a gente perdeu logo no início e acho que deu pra dar a acordada logo e a gente ajeitar nossos erros e perceber que não dá pra estagnar desse jeito. Eu acho que a melhor forma para você ajudar o companheiro de time a manter a disciplina é você ser um exemplo. I'll be ready. Eu vou aproveitar o game. Parabenizar vocês porque a gente está se comunicando muito melhor, certo? Tô gostando de vocês falando sobre tempo, de que lado a gente vai jogar, Trigão falando, qual é o próximo objetivo, qual é o próximo, cobra, certo? Relembra, fala, vamos botar a visão aqui, vamos progredir, certo? Muito melhores planos do que vamos matar esse cara, vamos, certo? Cobrar e tal, tá bom? Então, já tô gostando mais da consciência de mapa de vocês, tá? A gente tá fazendo coisas muito bem já, tá? Alguns openings nossos estão muito bons, resets nossos estão melhores já. Tá? Tem bastante coisa que ainda a gente precisa trabalhar, certo? É normal, começo de campeonato. Mas a gente já tá, tipo assim, atingindo um nível de consciência razoavelmente bom sobre o que a gente quer fazer, tá bom? A gente tá começando a tomar forma, tá bom? Então, parabéns aí, a gente tá, depois de cavar bastante, a gente tá achando. Bate palmas todo mundo então. Acho que essa semana, depois da gente ter perdido no CBLOL, né? Acho que refletiu um pouquinho a semana de treino que a gente estava tendo, alguns problemas que a gente tem. Então, acho que essa semana a gente está tentando treinar com uma direção melhor para arrumar esses problemas iniciais. Que eu acho que quando a gente conseguir arrumar esses problemas, pelo menos a gente vai conseguir ter uma direção melhor do time e a gente vai conseguir ser um time mais forte, que eu acho que tem alguns probleminhas aí que estão atrapalhando isso agora. Que isso? Essa porra! Bom, acho que não tem muito segredo para manter a disciplina. O segredo é tipo a vontade assim, de a gente melhorar como time mesmo, todo mundo tá na mesma página ali e ter a mente aberta assim, e é o foco no dia a dia. Eu acho que é mais você se lembrar por que você tá fazendo isso que você tá fazendo todo dia. Acho que você deixar algo perto de você, alguma memória ou alguma coisa escrita que te faça lembrar por que você está fazendo, por que você começou e por que você quer continuar. Acho que é algo que eu faço e funciona para mim. Grava tudo, hein, André? Não perde um. Você se considera um cara disciplinado? Não me considero disciplinado, não. Sim, eu me considero um cara disciplinado. Eu diria que enquanto eu estou aqui, sim. Olha, eu tento ser um cara disciplinado. Não sei se eu me considero, eu acho que... Considero. Você pode só responder assim? Sim. Me considero disciplinado. Tá fechando enquanto tá saindo, pô? Normalmente, quando o time perde, eu tenho uma preferência por eu mesmo dar entrevistas. Não porque eu quero ser o super-homem ou algo assim, mas é porque eu acho que é uma responsabilidade primariamente minha, da gente não estar indo bem, não estar agindo tão bem quanto o time, mas também porque eu gosto muito de blindar um pouco dos jogadores desse momento emotivo, vamos dizer assim, logo após a derrota, né? Boa parte do papel do treinador também vem de filtrar os problemas e deixar o ambiente sempre bem produtivo, independente de ganhar ou perder. Quando você estiver tranquilo aí, se liberar os meninos, queria fazer uma atividade mais prolongada hoje. Seguinte, vamos ficar nesse posicionamento aqui, Qual que é o objetivo da atividade? Vai ter que passar a bola para as pernas do Redbird sem derrubar a bola no chão. Eu posso chutar assim? Pode chutar. Pode chutar. Passa pro time agora. Teamwork não dá, não dá. Isso é trabalho em equipe, gente. Tá passando. Não dá, mano. Não dá. Fora dos treinos eu faço academia. Fora dos treinos eu faço academia. Eu não sei se influencia diretamente, mas eu tento fazer academia diariamente. Eu acho que a academia me ajuda bastante, assim, que é algo que eu me forço a fazer assim, eu gosto e, tipo, eu tenho que estar lá sempre nos tempos certos, assim, então me ajuda. Fora dos treinos eu não costumo fazer nada.
Eu acho que resultados negativos, principalmente no campeonato, né, que é onde importa, eu acho que faz todo mundo ser mais disciplinado, querendo ou não, porque a gente precisa consertar os erros. Se a gente quiser ganhar, a gente não pode continuar com eles. Nós, jogadores, a gente estava tendo treinos muito ruins, a energia estava bem baixa também, então acho que esse 0-2 foi meio que uma chamada pra gente acordar, dar nosso sangue e ver que não dá pra continuar assim, alguma coisa tem que mudar. Acho que os resultados negativos, eles te fazem repensar em tudo que você está fazendo e automaticamente faz você fazer mais do que você está fazendo normalmente. Eu acho que o resultado por si só não exige disciplina, mas é algo que nós mesmos identificamos que no treino estava faltando. Eu acho que perder no campeonato, principalmente no começo, na estreia, acho que é mais um choque de realidade, assim, sabe? A gente tem que mudar nossa atitude e vir mais preparado, mais forte nos treinos. Acho que para essa semana tá todo mundo acordando mais cedo, jogando mais, vendo mais coisas de LoL e isso vai aumentando até o final do campeonato, até que o seu dia inteiro você mal fala com as pessoas direito, você só fala sobre LoL e só vê LoL, só joga LoL e só vê LoL, só joga LoL, só fala sobre LoL e só vê LoL, só joga LoL. Cuidado com os times de reset de vocês, né? E depois que começou a ficar meio bagunção, né? Aí é bom chamar, certo? Fazer o freio, alguém tem que fazer o freio. E agora, para que tudo isso se encaixe realmente, é preciso que a gente sete algumas regras, né? Então, para treinos, eu acho que eu gosto de dar alguma liberdade para os jogadores também, nos formatos de execução, mas eu acho que deve haver uma rigidez maior em relação ao que deve ser feito, assim, para que a gente tenha uma base e a partir daí a gente poder ser criativo nessa base, né? Então, eu acho que o que muda agora é que todo mundo tem que estar realmente a par desse novo jeito que a gente vai se aproximar do jogo e aí não pode haver desvios. Eu acho que a melhor forma para você ajudar o companheiro de time a manter a disciplina é você ser um exemplo. Acho que talvez sendo um exemplo, isso é algo que ajuda às vezes. E você ser constantemente disciplinado, se a pessoa não estiver sendo, você dá uma cutucada ali, tenta ajudar se ele estiver precisando. Então acho que a melhor forma é por exemplo mesmo. Se eles verem que você está fazendo algo e está sempre ali, eles vão querer, estar junto com você. E puxa pra lateral. Isso, sincronizados. Olha. Passa por todas as lines, todo mundo fica rindo. Vamos lá, ó. Empina o bumbum. Ah, desse aqui. Mano, aquele vai ter que morrar. Ai, que droga. Rapaz, tá doendo muito, mano. E aí, ó, agachou, desceu lá embaixo. Como se concentra, Danola? Isso é um cavalo, Bruno. Ô, Brett, não filma essa parte não, viado. É sério. Eu já dou conteúdo demais pra esse vídeo aí. Essa parte aqui tem que cortar, pelo amor de Deus. Aquele treino não dá, viado. É impossível eu não vi. Pizza Hut não tem. Tem lutador, meu. Posso te dar tudo. Mil parabéns, parabéns pra você. Essa data, muita felicidade. Olá, no seu Gucci. Vai sobrar. Pra quem vai o primeiro pedaço, Gucci? Aê! Melhor pra jogo. Terapia. É isso, nossa, ó. De arte, vê se tu consegue identificar. Quem acertar esse símbolo aqui, eu dou 50 contos. É uma super borboleta. Esquisita, não? Não. É uma vespa que voa. Você tem mais duas chances. É um lemuri. É um lemuri. É o machado do ouro. 20 segundos. Errou, já não tem mais chance. É o símbolo do comedor de curió. Que a gente consiga relembrar tudo aquilo que a gente vem falando essa semana. Porque não é importante só visualizar ali de olho fechado e tudo. É importante que a gente tenha essa interação também e vocês aprendam a administrar. Então continuem, né? Enquanto eu tô falando, respira, vai levando atenção pro seu corpo de forma consciente. Essa semana a gente trabalhou bastante aspecto grupal e o manejo das emoções também,
porque eu acho que os nossos últimos resultados da estreia, né, deu para perceber que teve bastante aspecto emocional também envolvido. Então, essa semana a gente fez um fortalecimento das características individuais de cada um, também dos aspectos grupais, e aparentemente deu tudo certo. A gente retomou um pouquinho disso também hoje, um momento antes deles descerem para o stage, né? Todo mundo incorporou aquilo que foi trabalhado na semana e colocaram em prática. Então, eu tô orgulhosa. Agora, Julieira, olha o susto! Deixa a sentinela, o cavalo usa o flash pra não ser puxado. Ainda assim o Redbert insiste, vai pra cima dele. O problema é que o Gucci se arrependeu um pouquinho, deu uma abandonada pra cima do cavalo! First Blood na mão do Redbert! Vamos ficar ligado. A Liberty começa, tem teleporte do Envy chegando, o Trigo abre o ultimate lá de trás pra tentar separar a galera da Liberty. O Barão já tá na metade, Gucci usa o ultimate, passa a onda de raízes, o piloto foi obliterado! Vamos ficar ligados porque a Fúria quer limpar o mapa. Será que eles conseguem? Entrada feita pra cima do Julieira, caiu o Aces, vai caindo 1 a 1! A Fúria bota as garras pra fora, faz um ace em Summoner's Rift. Cara, ele tem que tomar certo cuidado, ele tá muito tanque, mas nesse ponto a Fúria vem avançando. Gucci travou todo mundo, Ace ficou pra trás, ele brilha pra ganhar um pouquinho de tempo, sai com flash, Referi vai fazendo a linha de frente, piloto tomou a entrada do Envy, vai se afastando, Chiari é abatido, a galera da Fúria vem com tudo pra levar o jogo e passar o carreto por cima da Liberty. É GG! Vitória da Fúria! Uma partida tensa que os dois times tiveram condição de vitória. A equipe da Fúria encontra os caminhos e... Salve, Iago! Peguei esse bike aqui em sua homenagem. Muito obrigado pela torcida aí, tamo junto. Leonardo sempre vai estar com a gente em todos os momentos. Red Querido Scalunga traz esse momento então para nós aqui na Arena CBLOL como uma homenagem, uma singela homenagem para essa torcedora que marcou, assim como muitas outras marcaram, o esporte eletrônico. Bom, essa semana acho que se for para elencar assim, acho que tudo mudou basicamente pra gente. Acho que a minha cabeça mudou em relação ao jogo, o jeito que eu estava enxergando o jogo, a Steph também. A atitude dos meninos também melhorou bastante em relação à semana de treino e eu acho que o jeito que a gente levou os treinos também foi muito diferente. E eu acho que se for para ver o resultado disso também mudou, né? Então acho que a mudança vem em todos os aspectos, assim. Eu senti que os ventos da mudança bateram essa semana, assim. E a gente realmente a gente é um outro time, um outro grupo agora. E agora parece que a gente realmente deu um start agora no que a gente quer fazer. Esperar para amanhã é que a gente mantenha uma boa noção do que a gente está fazendo dentro do mapa, a gente ter bastante união na hora de fazer as plays dentro do jogo também. A gente sabe que a Loud é um time difícil, que eles estão bem, que eles são sólidos, mas a gente também está começando a ser agora. É começo de campeonato para todo mundo, então acho que a gente tem total condição de bater de frente com eles amanhã e mandar bem também. Então a gente vai direto. Tá bom, porque o campeão de veio trazer respeito e inclusão pro jogo. Porque eles eram 60, só uma. Não tem como falar, é 7 jogadores. É o momento que você esteve no jogo, quais foram as coisas que funcionaram pra você? Quando você tá respirando, enquanto você tá se isolando de tudo que tá acontecendo lá fora, focando aqui. E à medida que vocês vão respirando, vendo tudo isso, né, tenta trazer aquela sensação de leveza, já que a gente faz na meditação. Vamos lá então, bora lá? Fúria! 1, 2, 3, Fúria! Com a gente pro
quarto jogo do dia, confronto muito importante pra Fúria. Eles precisam vencer pra continuar olhando pro topo da tabela, sonhar com classificação, continuar na progressão. A torre que vem sendo pro meio, enquanto que tem pressão pelo topo, o robô vai tentar levar, porém chega ajuda e é First Blood no FNB. Na hora da ameaça no robô. Vem agora o ultimate, mas vai voltar com a torre também conectada, segurando o máximo que dá, tem exaustão, garante um pouco de tempo, mas somente isso. É mais... Isso aí, agora a FNB pra olha cima de novo. olha o sim! Tu não, Rox. Gastou o ultimate, gastou o fantasma, teleporte chegando, é conquistado pelo Envy, ele continua com ele garante sim um ponto já pra equipe da Fúria, quem tava com ele era Loud, vocês perderam o dragão, vem agora a perseguição, a Fúria quer sair dali, eles não querem combater, eles sabem que o momento agora é de absorver e segurar, não tem eliminação por enquanto. Nossa, do crack! Caçador por caçador, luta pro grid de 2 eliminações, o robô continua amassando, mas acaba sendo eliminado, o Redbert neutraliza ele, mas mesmo assim a Fúria entra em ponto de alma. Barão agora sendo feito pela equipe da Fúria, vai tentar o milagre, a Loud, nada disso, é garantida pela Fúria, vem pressão ainda, como de garantir a eliminação, um por enquanto, foi embora o suporte, foi embora o robô e a Fúria sai com 4 bônus de Barão, só da Fúria. Robô tá por ali, Croc e Celso com quase nada de vida, entrada pra cima dele, FNB vai macetando a base, já levou T3, já leva inibidor, vem agora o ultimate no Bardo, segura quem ele pode, somente jogador por enquanto, o Croc faz entrada, com o Cataclismo vai ser eliminado, sem o Caçador complica, a Tristana vai brilhando, caiu o primeiro, caiu o segundo, vai cair também o robô, e meus amigos, a Fúria vem pra atropelar, continua ainda FNB na base, pra macetar, pra avançar, e a Fúria quer fechar o jogo! E vão conseguir mais um abate no Tinus, por pouco não conseguem, estão batendo na última torre de Nexus. É GG, que jogo adulto da Fúria. Tá então o Nexus exposto, a Pantera acorda, ruge alto e é vitória da Fúria! Foi boa pose aí, meu Pedro. Gostou? Gostei. O final de semana foi um bom final de semana pra gente, deu um salto positivo, a gente saiu com 2 vitórias. Eu acho que a gente ainda tem bastante coisa pra trabalhar, né? Começo de campeonato é normal, mas eu acho que finalmente a gente tá começando a entender um caminho básico pra gente seguir. A gente começou a saber focar nas nossas forças, também mudou um pouquinho a mentalidade de cada um também. Acho que todo mundo que tinha para pegar a responsabilidade na mão pegou essa semana. Tô bem orgulhoso dos meninos, assim, pela atitude deles. E também agora a nossa staff está trabalhando muito bem, a gente mudou um pouquinho o direcionamento tático que a gente estava fazendo. E agora eu acho que todo mundo se encaixou de certa forma. Agora é manter trabalho, manter evolução, porque ainda tem muito campeonato pela frente, o campeonato em aberto ainda. Então tá na hora agora da gente pegar essa confiança e levar adiante. Valeu. Você vai sair fumaça? É uma fumacinha só bem. Não pode ir, essa porra. Não posso perder. Eu mostro o Red Bird. Eu com uma dessa daqui na mão faço estrago, hein? Você é louco. Eu gosto de segurar. Eu não sei jogar de pai. É ao contrário, pô, O pai né? que segura aqui ou aqui? É ao contrário. Vou tirar uma mochila, dou essa patada pra essa máquina. Pra baixo. Pega um aí, pega um cada um, não? Não é? É assim, aí a hora que ele vai tacar, ele vira e taca. Tá bom, vai. Quase consegui virar. O pimentão.